Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos juntos trabalhar a aula de História, continuar sobre os grupos humanos. Nós falamos um pouquinho sobre a questão da imigração, as pessoas que nascem e vêm de outros países para morar aqui, no caso do Brasil, em busca de melhores condições de vida, fugindo de guerras, fugindo de problemas econômicos do seu país e assim esperam conseguir sobreviver e viver de uma forma melhor. Só que nós estamos falando lá na época próxima à descoberta do Brasil, quando quem mandava aqui era Portugal. Os portugueses chegaram, descobriram o Brasil, encontraram aqui um povo que já morava, que eram os índios, que receberam esse nome por conta da Índia, que também foi um outro lugar que eles descobriram. E aqui eles começaram a impor os seus costumes e tradições. Só que com isso eles também aprenderam alguma coisa com os índios. Eles trouxeram os africanos para trabalhar de forma escrava aqui no Brasil. Eles não tinham direitos, não tinham salários. Eles eram obrigados a trabalhar. Se não trabalhassem da forma como eles queriam, eles sofriam castigos, né? Eles não podiam praticar suas religiões de forma livre, como os índios também não. E a partir disso começaram a vir também outros povos de origem europeia. Nós vimos lá os alemães que vieram e vimos os italianos também. Agora, antes de nós vermos sobre os japoneses que chegaram, nós vamos ver um videozinho sobre a questão da imigração, certo? Então vamos lá. Você pode rever esse videozinho lá na realidade aumentada do seu livro digital. Muitas coisas foram ensinadas aos brasileiros por nós, imigrantes. Nós, italianos, por exemplo, trouxemos o hábito de comer o pão e o macarrão. É verdade. Nós, japoneses, contribuímos aperfeiçoando técnicas agrícolas e de pesca dos brasileiros. Também trouxemos frutas como a maçã Fuji, o caqui e o morango. Além de alimentos, os japoneses trouxeram ao Brasil a prática de esportes relacionados às artes marciais, como o karatê, o judô, o aikido, jiu-jitsu, entre outros. Os alemães também trouxeram o protestantismo, principalmente a Igreja Luterana. Como a maioria vivia em colônias específicas de alemães, a língua foi mantida e muitas tradições estão presentes até os dias de hoje, especialmente no sul do Brasil. A agricultura familiar dos alemães introduziu o trigo e a criação de suínos. Também gostamos de festas, e a nossa festa mais conhecida é a Oktoberfest. Puxa, quantas coisas pudemos ajudar na formação do Brasil. Mas devemos lembrar que aprendemos muito também. Assim é que crescemos, ensinando e aprendendo. Legal, né, pessoal? Então vamos agora fazer a leitura sobre os imigrantes japoneses. Como que foi? O que eles trouxeram pra gente? O que eles ensinaram? O que hoje em dia nós utilizamos que seja de costume e tradição japonesa, que veio lá desde a época da colonização? Então, olha lá. Em 1908, chegou ao Brasil o primeiro navio de imigrantes japoneses, que fugiam do desemprego em sua terra natal. Inicialmente, os japoneses foram trabalhar nas fazendas de café. Olha lá, assim como os italianos, eles também foram para as fazendas de café. Porém, alguns deles não eram agricultores e, passado algum tempo, foram para a cidade em busca de trabalho, principalmente para São Paulo. Por isso que é tão forte em São Paulo a colonização japonesa, a comunidade japonesa. Não é a colonização, não, a comunidade. Em São Paulo, estabeleceram-se em uma região onde é localizado o bairro Liberdade. Então, quem mora em São Paulo, alguém já viajou até São Paulo e conheceu o bairro da Liberdade? Inclusive, você pode observar lá os postes de luz, com tradições e mostrando costumes dos povos japoneses.
Os japoneses fixaram-se em várias regiões do Brasil. A língua portuguesa e a alimentação foram algumas das dificuldades de adaptação que os japoneses encontraram em terras brasileiras. Os japoneses têm o costume de comer o quê? Usando hashi, né? Os famosos palitinhos, tem o nome de hashi. E aqui no Brasil foi introduzido o costume de comer com talheres, garfo, faca, colher. E para eles foi muito difícil. E a língua japonesa para a língua portuguesa é muito diferente, os sons. E eles tiveram dificuldade com isso. Então, olha lá, algumas informações. Comida, sushi e sashimi são pratos oferecidos em muitos restaurantes brasileiros. Os japoneses têm muito costume de comer o peixe cru lá no sushi, no sashimi. Você já comeu? Eu já comi. Não é muito meu preferido, mas é gostoso. Eu gosto mais daquele quando é fritinho que tem. Liberdade se tornou um bairro de imigrantes japoneses em São Paulo. Olha lá o que eu falei. Ó, o poste de luz, o formato. Tem várias questões da arquitetura do bairro que é de origem japonesa. E aqui temos uma brincadeira que muita criança brinca até hoje, que é de origem japonesa. O jakenpô, ou pedra, papel e tesoura. É uma das brincadeiras trazidas pelos japoneses. Você já brincou aí de pedra, papel e tesoura? Sabe como que é? Um fica de frente para o outro, uma pessoa de frente para a outra, e aí fala, jakenpô, e aí joga lá. Se eu aparecer com a mão assim, os dois dedos, eu estou representando uma tesoura. Se eu colocar a minha mão assim, fechada, eu estou representando a pedra. E se eu colocar a minha mão assim, eu estou representando um papel. Então, olha lá, se eu estou jogando contra uma pessoa lá, jakenpô, eu coloquei a mão assim e o meu colega colocou uma tesoura. A tesoura corta o papel e aí eu perdi essa rodada e o meu colega ganhou. Aí a gente joga outra vez, jakenpô, eu coloquei uma pedra e o meu colega jogou uma tesoura de novo. Só que aí a pedra vai lá e quebra a tesoura. Eu ganhei essa rodada e o meu colega perdeu. Se eu jogar o papel e meu colega jogar a pedra, o papel vai e embrulha a pedra, certo? E assim por diante. É uma brincadeira legal para você fazer aí. Vamos falar agora sobre a questão da imigração árabe. Então, mais um outro povo que veio para o Brasil em busca de melhores condições. A maior parte dos imigrantes árabes veio da Síria e do Líbano, a partir de 1880. Nós andamos recebendo recentemente pessoas vindas da Síria, também fugindo da guerra, tá? Ano passado, ano retrasado, teve bastante imigrantes que vieram de lá em busca de melhores condições de vida, fugidos da guerra. Então, lá, e se estabeleceu no estado de São Paulo. Preferiam as cidades, pois atuavam principalmente como comerciantes. Eles também foram aos estados do Paraná, Minas Gerais e do Rio de Janeiro, de Goiás, do Rio Grande do Sul e do Maranhão. São pratos típicos de sua terra natal, o quibe, o tabule, a esfirra e pratos feitos com grão de bico. Um dos quitutes árabes mais apreciados pelos brasileiros é o quibe, que pode ser servido assado, frito e até mesmo cru. As palavras azeite, açúcar, algodão são de origem árabe. Então, olha lá, não. Mais palavras, só que agora de origem árabe, que nós usamos até hoje. Você aí já comeu alguma dessas comidas aqui de origem árabe? Eu adoro quibe, por exemplo, adoro. O quibe frito é o meu preferido, mas o assado eu também gosto, o cru eu já não gosto muito. E você aí, qual que você gosta mais? Vamos lá, trem da história. Atualmente, o Brasil recebe muitos imigrantes vindo de países em guerra ou em crise política e econômica. Olha o que eu falei anterior para vocês. Venezuelanos, bolivianos, haitianos e sírios
São alguns desses povos que buscam melhores condições de vida em terras brasileiras. Pesquise na internet o que levou tantas pessoas de países como Venezuela, Bolívia, Haiti e Síria a irem embora em busca de melhor vida e converse com o assunto com seus colegas. Então você vai pesquisar aí por que essas pessoas fugiram dos países, por que os haitianos fugiram, por que os venezuelanos fugiram. Quem mora mais ali na região norte recebeu muito imigrante venezuelano. Inclusive eu soube que tiveram alguns problemas com relação a isso, por questões econômicas, né? Por que essas pessoas fugiram? Você conhece alguém que veio de um desses países em busca de melhores condições? Eu recebi na escola que eu trabalho aqui em Curitiba, alunos que vieram da Venezuela, que vieram da Síria, eu tive alunos que também vieram do Haiti, vieram em busca de melhores condições. Os pais, né, a família veio e trouxe os filhos também. Então pesquisa e conta para alguém aí da sua família, tá bom? Sobre o que foi que você descobriu. Nós temos uma sugestão aqui de um livro para você ler, pode pesquisar, ver se você consegue pegar esse livro para fazer leitura. Se não tiver em casa ou não tiver como acessar pela internet, anota o nome desse livro para depois você pegar na biblioteca. Conheça as histórias que os avós imigrantes contam aos seus netos, nos 10 livros da coleção Imigrantes do Brasil, da editora Panda Books. Entre os títulos estão Meu Avô Japonês, Meu Avô Italiano, Meu Avô Árabe e muitos outros. Então tá contando lá, o avô tá contando para os netos como que foi quando eles vieram. Você tem algum avô que veio de algum outro país que imigrou para o Brasil? Pergunta como é que é a história dele, como que ele chegou aqui, por que que ele veio. Quando ele chegou, era uma vida fácil, foi tranquilo? Como foi isso? Pede para ele te contar sobre essa história e todo esse processo, como que foi. Vamos lá. De olho no local. Imagine que você irá viver em outro país. Então você vai ser um imigrante, você vai sair do Brasil e vai viver em outro país, vai ser imigrante lá no outro país. E em sua mala levará um pouco da cultura brasileira. Que elementos da cultura e tradição brasileiras você levaria com você? Vá até a página 29 do material de apoio e desenhe-os na mala. Então você vai abrir lá o seu material de apoio, na página 29, eu vou abrir aqui para vocês olharem. 29 aqui. O desenho da mala, que está lá no seu material. Opa, fechei sem querer. Aqui, tá lá no seu material de apoio, o desenho da mala, certo? E ali você vai desenhar quais são costumes e tradições brasileiras que você levaria na sua mala. Se você já foi para algum outro país, quando você chegou lá só numa viagem, o que você sentiu de muito diferente, que lá não tinha e aqui tem? Legal. Mão na lupa, com a lupa na mão. Prof. Ju, tá doida. Pesquise em revistas ou jornais e recorte imagens de pessoas com características das etnias que você aprendeu até aqui. Então, quais são as etnias que nós aprendemos? Árabes, japoneses, africanos, italianos, portugueses, indígenas. Acho que eu não esqueci nenhuma, né? Então, nós aprendemos esses. Existem obras de arte e fotografias que retratam a diversidade étnica e cultural das pessoas que estavam chegando a grandes cidades para trabalhar nas fábricas. Colhe no espaço a seguir o recorte que você encontrou. Então vê se você lá vê pessoas chegando aqui de trem, de navio, como que era isso? Pode fazer o desenho ou pode recortar de revistas, jornais e colar ali e fazer uma montagem. Ok, pessoal? Então essa é a atividade que vocês vão pesquisar, a página 230, lá de olho no local e com a lupa na mão, certo? Nos vemos em breve nas próximas aulas de história. Um beijinho, tchau!